Nossa entrevistada de hoje, doutora Denise Carreiro, com mais de 25 anos de experiência em atendimento clínico, e estamos aqui conversando sobre autismo. Está aumentando, Denise? O que está acontecendo? Você observa claramente isso, né? No dia a dia, nas procuras, até no programa Mais Saúde, né? Que a gente fala muito disso. De repente me apareceu uma senhora, um doce de pessoa de Rondônia, né? E aí ela falou que ela, ouvindo o programa, ela começou a fazer as coisas que a gente falava no programa e foi aí que o netinho começou a melhorar. E aí eles vieram e foram lá no consultório. Ai, que delícia. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão... Cada pessoa que você conversa, ela conhece várias pessoas que estão com filho ou com autismo, ou com suspeita, ou com comportamento autístico. Isso está aumentando de uma maneira absurda. Assustadora. Assustadora. E aí a gente vê que não pode ser coincidência, né? Exatamente. Não existe coincidência, né? Com certeza. E, Denise, me conta um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa alimentação. Eu acho que quando a gente fala, nós sempre falamos para voltar para o tempo da vovó, né? E o tempo da vovó, na verdade, você está falando de 40, 50 anos atrás. E aí a gente fala que teve uma mudança muito absurda, né? As pessoas deixaram de comer comida para comer alimento processado, ultraprocessado, aonde a gente se alimenta cada vez mais e se nutre cada vez menos, né? Então, esses dados foram que eu gosto de trabalhar, porque muitas vezes você fala, ainda não são dados tão atuais, mas mostra a mudança. Você pega uma mudança de 74 para 2003, foram estudos feitos pelo IBGE, né? Pelo POF. E aí você vê um consumo, um aumento de consumo de 400% em refrigerante, em biscoitos. Olha só, 82% de aumento de refeições prontas no valor energético total. As pessoas deixaram de cozinhar, né? É só comida pronta, pararam de cozinhar em casa, né? Ao mesmo tempo que você tem um aumento absurdo desses produtos, né? Porque não dá nem muito para você chamar de alimentos, são produtos alimentícios. Ao mesmo tempo, os alimentos cada vez mais caindo o consumo de arroz, de feijão. Peixe. O consumo de ovo nessa época caiu 84%. Quer dizer, você pega o nosso amigo ovo caipira, né? Nossa. Maior protetor de cérebro e coração que tem. Exatamente. E ele caiu absurdamente o consumo, por quê? Porque simplesmente acharam que ele aumentaria o colesterol, né? E não pode ter sido por estudos, porque nenhum estudo mostraria isso. Exatamente. Né? Então, foi um achismo. E o pior de tudo, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde preconiza um mínimo de 400 gramas de legume, verdura e fruta por dia para prevenir doença crônica não transmissível, inclusive as neurocomportamentais. Olha. E a gente tem um consumo no Brasil de 1/3 do mínimo necessário para poder consumir. E foi feito esse estudo, que foi depois publicado de novo, de 2003 para 2009. Ou seja, o que era ruim ficou pior. Continuou aumentando o consumo dos processados e ultraprocessados, continuou caindo o consumo de alimentos. A única redenção que teve aí foi um pouco do ovo, né? Mas continuou caindo mais ainda o consumo de legume, verdura e fruta. Gente, tá? Que coisa. E aí, um pouco dentro desse... Eu acho que isso, como você falou, né, da gente discutir um pouco melhor numa outra oportunidade sobre a mudança do hábito alimentar. Mas o que a gente fala é o seguinte, se você pensar na matriz alimentar como uma matriz energética, você pode ter energia de fontes limpas e você pode ter energia de fontes que estão comprometendo a saúde da população. E na alimentação você pode ter energia de carboidrato simples, cheio de aditivos químicos, associado com gordura trans, com excesso de gordura saturada, com produtos antinutricionais, e você pode ter o mesmo valor energético com carboidratos complexos, com fontes de ômega 3, fontes de vitaminas, de minerais. Então, a matriz alimentar, ela mudou. Ela deixou de ser aquela matriz alimentar que dava nutrientes fitoquímicos, fibras, que dava substâncias que dariam condições para que os macronutrientes fossem para o lugar certo. Os macronutrientes a gente não tem falta. A gente tem falta dos micronutrientes, do ômega 3, uma das coisas que é consenso como um dos principais fatores para evitar distúrbio neurocomportamental desde a barriga da mãe.
né? Então, o pico da formação do cérebro é do 3º trimestre da gestação até 1 ano e meio de vida da criança. Então, essas carências de nutrientes que determinam a formação vão já começar a comprometer na barriga da mãe o que vai acontecer com essa criança. Falando da barriga da mãe, Denise, fala um pouquinho sobre o ácido fólico, porque não tem um ginecologista que, assim que a mulher pensa em engravidar, já não suplementa com uma carga que é alta, que a gente sabe, de ácido fólico, sendo que a gente já tem no consumo diário da população uma farinha que é enriquecida de ferro e ácido fólico, né? E as pessoas praticamente só se alimentam disso, Isso. né? E o grande problema é o seguinte, o ácido fólico da suplementação e o ácido fólico do enriquecimento das farinhas de trigo e de milho é um ácido fólico que não é natural ao organismo. Ele foi desenvolvido a primeira vez em 1943, então não existia na alimentação. O ácido fólico que tem na alimentação, na verdade, ele é chamado de folato, né? E ele já é ativado na mucosa intestinal. Então, o organismo já tem um processo natural de utilização. Esse ácido fólico da suplementação e das farinhas, enriquecimento, ele tem que ser passado por uma fase, por uma etapa no fígado para poder ser ativado, que depende de vários outros nutrientes. Então, o que acontece? Se você tem uma carga aumentada via enriquecimento e suplementação, o organismo tem uma capacidade X para poder ativar. E essas substâncias não metabolizadas do ácido fólico já se comprovaram ter uma interferência na vida da criança, podendo levar a distúrbios como autismo, TDAH, esquizofrenia e outros distúrbios neurocomportamentais. O que seria, então, uma dosagem adequada, se é que ela é necessária? Porque se suplementa o ácido fólico para se prevenir aquela espinha bífida, né, na criança, que a gente sabe que é aquilo, né? Essas doenças do tubo neural, né, entre elas tem a espinha bífida, o que acontece? Elas são decorrentes de falha num processo chamado metilação, né, que são reações que acontecem no organismo para poder fazer com que o gene se expresse da melhor forma possível, né, e elimine toxinas e tudo isso. E acontece que no comecinho da metilação tem uma substância chamada homocisteína. E o que acontece com ela? Se a metilação não estiver adequada, ou seja, se faltar ácido fólico, vitamina B12, vitamina B2, vitamina B6, zinco, magnésio, betaína, colina. Então, você vê que é uma coisa muito mais ampla do que a falta do ácido fólico. Então, se tiver carência, essa homocisteína pode aumentar. E a homocisteína tem toxicidade, inclusive na fertilidade. Ela pode interferir na fertilidade e na gestação. E o fato da homocisteína ser tóxica ainda é associado ao fato de não existir um processo adequado de metilação. Ela para nessa etapa, ela não consegue seguir. E é aí que pode levar a distúrbios, doenças do tubo neural. Então, você vê que o processo é extremamente mais amplo do que ácido fólico. E é verdade que é comum a carência do ácido fólico hoje. Por quê? Porque as pessoas pararam de comer legume, verdura e fruta. Então, sem dúvida nenhuma, existe sim uma carência extremamente, né, apesar de se entupir de farinhas, etc., que acaba tendo ácido fólico, mas a utilização dele é diferente. Então, o que acontece? Tem que ser avaliado caso a caso. Em primeiro lugar, em toda situação, estimular, principalmente, todo mundo, né? Mas mulheres em idade de engravidar, muito consumo de legume, de verdura, de fruta, de cereais integrais, baixo consumo de carboidrato refinado, de substâncias, de aditivos químicos. Vamos melhorar a qualidade da alimentação antes de qualquer coisa, porque aí você está atingindo toda a população e não aquele que que muitas vezes não consegue nem comprar um suplemento. Então, é o processo de equilibrar o organismo e não olhar o processo numa lente pequenininha, né? Olhando um ponto e não pensando no processo como um todo, né? Exato. Denise, voltando aqui rapidinho, porque eu já vi que nós estamos assim no tempo praticamente terminando, nós vamos retomar realmente esse programa falando de hábitos alimentares, tá? Mas você coloca assim muito claro aqui o que são as boas proteínas e as proteínas com fontes não
saudáveis, né? Essas carnes processadas, embutidos, shakes proteicos. Que está causando um monte de insuficiência renal, né? Já. Ai, meu Deus. Por causa do excesso do consumo desses shakes proteicos. Exato, alto consumo de leite e derivados, as gorduras, porque finalmente agora a gente sabe que a gordura boa é do bem, né? Agora tem que fazer a seleção delas, né? Mas isso são água também, uma coisa importantíssima. Bom, fruta, legumes e verduras, indiscutivelmente, né? Então, é voltar ao tempo da vovó. Às vezes eu falo assim, ao tempo da bisavó, dependendo da idade do paciente, né? Com Eu falo certeza. isso. Mas, Denise, para dar uma encerrada assim no nosso programa, qual era o recado que você poderia deixar aqui para essa mãe, para essa avó? Porque a gente hoje tem muitas avós interessadíssimas em cuidar melhor dos netos, que às vezes elas não tiveram essa oportunidade com seus filhos, né? Temos 2 minutinhos para terminar, queria deixar você à vontade. Acho que uma coisa muito importante da gente lembrar, e isso está sendo falado em vários, né, lugares, várias fontes, a Organização Mundial da Saúde já comprovou que os filhos têm expectativa de vida menor que a dos pais, né? Por quê? Da onde vem isso? O organismo mudou? A fisiologia mudou? A gente sabe que não. A gente sabe que a medicina evoluiu, as condições sanitárias melhoraram. O que efetivamente mudou? A matéria-prima que a gente põe dentro desse organismo. Então, é onde a gente fala, meu amor, volte para o tempo da vovó ou bisavó, como você falou. Mas vamos comer comida de verdade. Vamos começar a comer comida. Para de... Porque, assim, existe... A natureza é linda, é maravilhosa. Deus, assim, deu tudo para a gente. Caprichou, tá? A gente limita pelo que a indústria dá. E não pelo que a natureza dá. Isso não quer dizer que a gente não vai comer alimento industrializado, que a gente vai viver uma IT na sociedade, que não tenha alimentos industrializados de qualidade. Em nenhum momento eu estou falando isso. O problema é o peso que isso se dá, tá? Eu tenho que ter a base na alimentação que a natureza deu, que Deus disponibilizou para a gente com toda a qualidade do mundo. E tentar diminuir ao máximo os alimentos processados e evitar ao máximo os ultraprocessados. E eu acho que por aí você já consegue ter um efeito muito diferente, que muitas vezes você consegue com isso uma mudança que em várias vezes nem suplementação seria necessária. Tá bom? Esse foi o programa Mais Saúde, doutora Denise Carreiro. Você está vendo aí no rodapé da telinha o contato da doutora Denise. Entre no site dela, que é o máximo, tem todas as informações que vocês quiserem, tem os livros dela disponíveis. E, Denise, você vai voltar, né? Porque conteúdos assim a gente precisa divulgar. Obrigada. Obrigado, eu. E até o próximo Mais Saúde.